preciso te atualizar sobre Hulk, com dias contados no Atlético, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Hulk, que parece estar com os dias contados no Atlético Mineiro, tudo por causa de Jorge Sampaoli. Desde que o treinador argentino foi contratado, o Hulk esteve à disposição em 8 dos 10 jogos. Em uma partida contra o Mirassol ele não saiu do banco e num outro jogo precisou cumprir suspensão. Nesses 8 jogos em que atuou sob o comando do argentino, o Hulk não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. E o pior é que ele virou reserva nas partidas mais recentes e tem entrado muito mal, como aconteceu no empate em 1-1 do Atlético contra o Cruzeiro. O Cruzeiro sai na frente com o gol do Matheus Pereira, o Atlético chega ao gol do empate com o Juan Tressolti, o Caio Jorge é expulso no lance do gol. A partir daí, com um jogador a mais, o Sampaoli começa a colocar atacantes em campo, mas com o Hulk e companhia, o Atlético não melhora, pelo contrário, piora, e o jogo termina empatado em 1-1. É importante registrar que o Sampaoli nunca demonstrou um carinho ou uma atenção especial com o Hulk, e o fato dele ter virado reserva mais recentemente me faz imaginar que o atacante pode pedir para ser negociado. Seria um péssimo negócio do ponto de vista técnico para o Atlético, mas do ponto de vista financeiro pode até ser uma vantagem. O Hulk ganha 2 milhões de reais por mês e é dono do maior salário entre os jogadores do Galo. Só para completar em relação ao Atlético, time que já não corre mais risco de rebaixamento no Campeonato Nacional e foca suas atenções para a Sul-Americana, tem semifinal de campeonato contra o Independente Del Valle. Vamos falar a respeito do empate de ontem na Arena MRV entre Atlético e Cruzeiro 1-1. Então vamos lá, como que a gente pode fazer, hein, pra gente dividir esse programa? Teve uma vez que eu estava até comentando com o Thiago da gente criar um programa que é levanta o tema e a gente debate sobre um tema determinado. A gente vai fazer Podemos isso fazer isso hoje. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Não, mas eu não acho que dá pra fazer isso hoje. Dá pra fazer, porque olha só, hoje o programa a gente pega e fala assim, ó, Atlético. Aí a gente fala do Atlético. A gente fala do Atlético. Sabe o que a gente fala assim, ó, árbitro e fala do árbitro. Boa. A gente fala expulsão. Pra gente ver se consegue passar um pouquinho em cada tema, sabe, né? Porque Sabe eu acho que tem tanta coisa que seria divertido a gente pegar e Sabe tentar que vai ser fazer isso. difícil? Você vai falar assim, vamos falar da expulsão. Eu te garanto que tem um amigo meu que vai puxar o Hulk, mas o Hulk tem que ser titular. O Hulk tem que jogar nesse time. Ele não para, ele não consegue. Com certeza, mas olha só, vamos começar então falando do mandante. Mandante. O Atlético. Tá. O Atlético fez uma partida honesta. Eu acho que pro torcedor atleticano, Até que tava... mais que isso, não. Vamos só pra gente ir colocando por partes. Por que eu falo honesta? E que surpreendeu muitos torcedores do Atlético. A conversa que a gente tinha, e recebendo pelo chat também, acompanhando pelas redes sociais, o atleticano tinha uma preocupação muito grande do que seria o Atlético diante do Cruzeiro. A gente sabe todas as qualidades que o Cruzeiro vem desempenhando na temporada, tá aí com 50 pro torcedor atleticano. Eu destaco 2 nomes de jogadores que... Vou falar 3, eu ia falar 2, mas eu vou falar 3. O Fausto Vera foi muito importante no jogo de ontem, um jogador que foi colocado de lado, a gente mesmo analisava que ele era uma carta fora do baralho do Cuca na temporada. O Cuca chegou a colocá-lo para treinar separado, ele não treinava junto com o grupo, e ontem fez um jogo muito bom. E a dupla de zaga, que foi totalmente questionada, e assim, a montagem dela foi uma incógnita. A gente não sabia o que poderia ser. As informações, elas chegavam picadas. O Ivan Roman treinou. O Ivan Roman vai ser poupado. O Ivan Roman tá com uma fratura na mão. Deve passar por cirurgia. Então, assim, até essa construção dessa dupla de zaga foi meio complexa. Então, assim, eu vejo de forma positiva a apresentação do Atlético. Passo a bola. Não, e assim, acho que dá pra citar jogadores a mais nisso, tá, Elton? O Dudu, pra mim, é uma recuperação que tá em construção. Não dá pra dizer que tá 100% recuperado, mas mostra que é um cara que tá em processo de recuperação com o Sampaoli. Isso, pra mim, é louvável. A gente pode apontar outras coisas no Atlético. O Ivan Roman foi o zagueiro mais à esquerda ontem, mesmo sendo destro. E aí eu peço desculpas aos amigos. Eu acho que o Valo não vai vir comigo não, mas ontem eu tripudiei de todos dizendo que o Ivan Roman não merecia ser votado em relação ao Jonathan Jesus. Depois do jogo de ontem, pelo jogo de ontem, eu votaria no Ivan Roman. Eu acho que ele merecia, assim, estar nessa zaga, naquele cara a cara, pau a pau, mano a mano que nós fizemos. Então, o Ivan Roman merecia, foi muito bem. O Juan, pra mim, eu nem imaginava que ele faria gol, tá? Mas pra mim, ele já ganhou a posição. Lembrei de você ontem, cara. Lembrei de você ontem. Lembrei de você. Vídeo hoje no Instagram, lembrando disso. Foi arriscada a sua colocação ontem nos donos da bola. Pra quem não viu, o Thiago falou que a partida de ontem decretaria o Juan como titular da zaga atleticana. Mas não é em função da qualidade do Juan. É em função da falta de qualidade que o Júnior Alonso tem mostrado desde que ele voltou ao Atlético. Enfim, e aí, no jogo de ontem, eu só criticaria pelo lado do Atlético, o Gabriel Menino, e nem é só pelo lance do gol. Eu cheguei a dizer aqui no início do ano que falei assim, cara, o menino é melhor que o Zarate. Joga pra cacete. Só que o menino tem que estar afim. E ele claramente não está afim. Assim, ele... Cara, percepção, não tô falando obviamente de informação, a minha percepção é que ele não tá assim, mínimo de vontade de jogar. Essa é a impressão que ele passa a todo instante jogando pelo Atlético. Agora, olhando o time num todo, eu gostei mais uma vez da dupla Rony e Dudu.
acho que falta calibrar um pouco o pé pra finalizar. Gostei do Bernard jogando como meio-campista. E o Scarpa, pra mim, é ó concurso nesse time do Atlético. Exato. Brenão. Bom dia, senhores. Bom dia, pessoal de casa. Eu acho que o torcedor do Atlético que foi a campo ontem voltou para casa com o sentimento de que viu um time organizado, um time que entrou para um clássico competindo, um time que dominou o Cruzeiro do início ao fim, mesmo quando estava 11 contra 11. Claro que depois que o Cruzeiro perde um jogador, a história muda completamente. Quando perde, inclusive, o Cássio, eu acho que esse dá um baque no Cruzeiro, que é difícil de você perceber, que os jogadores não vão sentir isso, né? Perder um líder como é o Cássio, da maneira com que foi. Agora, esses jogadores todos que vocês citaram, né? O que falar do Ivan Roman, que entra numa roubada, vamos dizer assim, né? Ainda com uma lesão, com a mão fraturada, e ele consegue desestabilizar o Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, para depois a gente falar o que aconteceu. Para mim, né, foi um grande jogo dele. O Saravia, taticamente, fez uma partida, né? Praticamente um zagueiro, né? Muito boa. Acho só que as alterações que o São Paulo fez, elas fizeram com que o time do Atlético caísse de rotação total. Inclusive do Hulk. Inclusive do Hulk, antes do Thiago vir a criticar qualquer coisa. Mas o Biel, né? Marca esse dia aí, o Natanael. Uma jogada do Natanael no segundo tempo, que ele quase entrega um gol pro Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro com um a menos, porque ele não consegue ter uma força física para poder fazer a falta no jogador do Cruzeiro. Nossa, foi uma disparada. Uma disparada. Kaique, quer Nossa, dizer, mas o Kaique já tinha jogado no primeiro tempo. Não, então, o Kaique atravessou o campo inteiro. O Natanael entra no segundo tempo. Não pode. Isso não pode. E outra coisa, faz a falta, né? E aí coloca em risco um resultado que pro Atlético tá. O Atlético jogou o segundo tempo todo no campo do Cruzeiro, né? É de enaltecer a garra e a entrega do Bernard, que muitos já não acreditavam que ele pudesse, né, vir a ser aquele jogador. Você acreditava que ele pudesse? Não, eu não acreditava, eu tô no meio desses muitos, né? Tô Mas ontem o que ele fez, cara, a entrega dele, e o São Paulo, ele fala na coletiva, ainda conseguiu jogar, né, muito tempo, que ele não esperava que ele tivesse essa intensidade toda. Agora, só vou dar uma pequena cornetada no São Paulo. Ontem a torcida pediu o veneno. Você tá com um jogador a mais. E daí, e eu acho que eu jamais teria feito a mudança que ele fez, tirar o Rony e colocar o Renier, buscando velocidade. O Renier não é o jogador da velocidade. Mas você acha que o jogo tenso igual tava, com o jogo 1-1, você tenta... Cara, é um jogo que ali se torna 50-50. Você pode... Eu colocaria o veneno no lugar do Hulk. Aqui. Tô falando sério. Pode ser. Eu entendo ele ter segurado um pouco mais. Eu acho que pode ter um momento ideal para essa estreia sem tamanho. Daniel estava ontem no estádio. Não, pra você entender que a atmosfera às vezes faz a gente enxergar algumas coisas e entender o clima do jogo. O estádio todo gritou o nome do garoto. Você tinha um Rony já cansado, que não conseguia fazer um cruzamento. Se o menino entrasse e não jogasse nada, não ia mudar o que a gente já tava vendo do Rony, que tava totalmente improdutivo naquele momento do jogo. Agora, se você coloca o veneno, você imagina, ele vai pra cima do jogador, ganha uma jogada. A torcida vai com o cara. E além de tudo, ele ganha ali, né, uma minutagem, ele ganha um passo a mais pra poder ter. Mas eu acho que na coletiva do São Paulo, quando ele fala que ele nem sabe se vai utilizá-lo ainda, né? Quer dizer, já deixou claro. Esse seria a mudança que eu não faria. Eu não colocaria o Renier, eu colocaria o veneno. Pra quem acompanhou a partida também, eu achei muito ruim a saída do Dudu. Sim. Saiu muito. Fez uma grande partida. O William tava sofrendo absurdos na mão do Dudu ali do lado esquerdo. E aí ele queima o Biel pra entrar no lugar do Dudu. E talvez fica sem essa opção do Biel pra entrar no lugar do Rony, que poderia ser uma opção pelo outro lado, né? E aí caiu a pressão pra cima do veneno. A questão do Dudu é física. Quando o São Paulo chegou... Cara, mas o Dudu não saiu. O Dudu saiu correndo do campo. Não, sim. Quando o São Paulo chegou, eu falei aqui com vocês que o primeiro jogador que o São Paulo reclamou fisicamente foi o Dudu. O Dudu não tá bem fisicamente. Valor, se você quiser interromper, falar também, fica à vontade. Não, eu tô querendo dedada do pessoal que tá nos assistindo, no like aí. Não, vocês estão muito ansiosos. Dedada aí no like, porque estamos com uma audiência espetacular. Pode seguir, Marco Aurélio. Mas se você quiser interromper, fica à vontade. E o pessoal pode compartilhar também nos grupos de WhatsApp. Não, mas o pessoal pode compartilhar nos grupos de WhatsApp aí, pega o link. Senta o dedo aí, sem dó. Esse dedo aqui, ó. Mas pessoal, dá um like aí, vamos chegar a 2.000 curtidas hoje, porque aí... Se quiser presente, a gente dá presente de novo, né? Do mesmo jeito. Nem que eu tire do meu armário. Você vai esquecer o que você tava falando. Mas eu já esqueci já. Não, você tá falando do Dudu, que o Dudu chegou estava com déficit. Quando o São Paulo chegou, ele se queixou internamente sobre a questão física do Dudu. Ele falou, tem um problema nítido aqui. E o Pablo Fernandes, que é aquele que teve um problema com o Pedro, o preparador físico, ele ficou em cima do Dudu. Tanto que repara que o Dudu, ele sai de reserva nem utilizado a titular no Atlético, num jogo contra o... Me ajuda, Sport, pode ser? Foi no Sport semana passada? Sport? Foi. No Juventude foi quem, hein? Quem foi o ataque? Biel e Rony, eu acho. Biel e Rony, foi isso. Eu acho que foi contra o Sport. Então, até esse jogo contra o Sport, o Dudu era um reserva que ou não entrava, ou entrava pouquíssimo. Ele entra, na verdade, só no 2 minutos contra o Santos. E aí ele entra contra o Juventude no segundo tempo, e no jogo contra o Sport ele já ganha a vaga. Houve uma preparação física toda em cima para que o Dudu pudesse ter mais minutos com o São Paulo. E por isso que quando surgiu aquela especulação de, o Dudu não é um nome que o São Paulo quer para 2026, eu fui atrás para tentar entender. E aí me falaram, não, é mentira, o São Paulo tá preparando ele fisicamente. Até me pediram uma época para não soltar dessa forma. Só que depois de tanto tempo, eu acabei falando sobre isso antes do jogo contra o Sport ou depois do jogo contra o Sport. O Dudu foi preparado fisicamente
pra poder suportar 90 minutos com o Sampaoli, o que ele não suportava quando o Sampaoli chegou. Pode falar, Breno. Não, em cima disso do Dudu, o Sampaoli fala na coletiva, ele argumenta que ele precisava de um jogador mais fresco. Por isso ele coloca o Biel, né? Então, quer dizer, ele dá a entender que ele já entende que o Dudu ali não tinha aquele gás para poder fazer a dobradinha com o Caio, que tinha entrado ali, né? Mas a chance, talvez a mais clara do jogo, foi com o Dudu, que ele chutou aquela bola na trave. E ele também teve uma no primeiro tempo, uma que ele entrou, que ele não conseguiu dominar a bola, foi no segundo tempo, né? Que ele não conseguiu dominar a bola, que ele ia sair na cara do gol. Exatamente. Tá aí, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Galo. Infelizmente não deu pro Galo vencer, mas enfim, 1-1 não está tão ruim que a gente passou direto aí, mas podia ter ganhado esse jogo, né? Deixa aí no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui.